Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Estou aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus, da nossa revista Juniores, de 9 a 10 anos, servindo a Deus com alegria. Primeiro trimestre de 2021. Estamos na lição 10, que diz assim: Felizes os que são perseguidos. Mas antes de começar, feche seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai querido, neste momento, Senhor, estamos aqui, Pai, na Tua presença, para te agradecer por tudo, Senhor, que você tem feito em nossas vidas. Eu também te apresento essa criança que está aqui me assistindo agora, esse papai e a mamãe que está juntamente com ele. Vem abençoar, abençoando a todas as pessoas, ó Senhor, todas as pessoas que são felizes, porque são perseguidos e elas são felizes. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger e guardar em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então vamos repetir comigo o título da lição, que diz assim: Felizes os que são perseguidos. Você é feliz porque você é perseguido? É muito difícil, né? Uma pessoa ser feliz. Mas a palavra aqui diz que feliz é os que são perseguidos. Sabe por quê? Felizes os que são perseguidos? Porque eles herdarão o reino de Deus, né? Quando nós somos perseguidos, né? Nós nos tornamos felizes, porque nós sabemos que nós somos perseguidos, mas nós vamos herdar o reino de Deus. Vamos agora para o nosso memorizando, que está no livro de Mateus. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 4, ou no capítulo 5, e o verso 10. Mateus capítulo 5 e verso 10, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, né? Aqui na nossa revista eles dão uma resumida, eles falam, diz assim, o mesmo versículo: Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Então as pessoas são felizes porque sofrem perseguições, né? Ou seja, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o reino é delas, porque o reino é nosso, né? Nós sofremos perseguição, é um privilégio para nós, né? Porque nós sofremos perseguições, nós sabemos que nós vamos fazer parte do reino de Deus. Amém? Você, criança, já sofreu alguma perseguição na escola, na rua, aí próximo da sua casa, porque você serve a Cristo? Você já sofreu? Né? Muitas crianças sofrem perseguição, né? Tem muitos lugares que pessoas sofrem perseguição, né? Às vezes aqui mesmo, às vezes no Brasil, tem muitas pessoas que às vezes sofrem perseguição na escola, na sua rua, e nós podemos aqui, eu posso aqui estar falando com vocês que tem muitos países ainda que sofrem perseguição por amor a Jesus, né? Eles não podem ir à igreja, eles muitas vezes não podem ler a Bíblia. Se eles descobrem que são cristãos, né? Eles acabam matando aquelas pessoas porque são cristãos, né? Tem muitos países que eles sofrem perseguição por amor a Jesus, né? O Afeganistão e outros lugares que as pessoas sofrem perseguição, né? E se você sofre perseguição aí onde você está, né? Não fique triste, né? Porque você está sofrendo perseguição aqui, mas sabendo que é o privilégio nosso ir, né, ter o reino dos céus. Então, vamos para a nossa história, que fala hoje sobre um pouco sobre perseguição.
do nosso irmão Pedro, que sofria perseguição, né? E desde a fundação da igreja, por intermédio, né, dos primeiros discípulos, muitos ouviram o evangelho da graça e eles tornaram-se cristãos, né? Por outro lado, isso despertava o ódio daqueles que não queriam ver o nome de Jesus anunciado, né? Uns pregavam o evangelho e outros tinham ódio de ouvir o evangelho, porque eles não queriam ouvir o nome de Jesus sendo anunciado, sendo pregado para as pessoas, né? E nesse tempo, os cristãos, eles começaram a sofrer perseguições e se lembraram das palavras de Jesus lá no monte, que ele dizia assim: felizes são vocês quando forem insultados e perseguidos por me seguirem, pois tenho uma grande recompensa no céu para vocês, né? Então, quando eles passaram a ser perseguidos, eles lembraram daquilo que Jesus falava lá no monte sobre quando nós fôssemos insultados ou perseguidos por amor de Jesus, né? Então, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles se uniam em oração. Então, assim que nós devemos ser. Se nós estamos sendo perseguidos, nós temos que nos unir em oração, né? Para que o Senhor venha nos dar o livramento, venha nos dar a graça dele, venha nos guardar. Então, só em oração é que nós vamos conseguir vencer. E mesmo em meio à perseguição, a igreja continuava recebendo novos irmãos, né? Que é Pedro e os demais discípulos, eles pregavam incansavelmente em vários lugares, anunciando o evangelho, a salvação. E nesse período, o rei Herodes, olha só, ele arquitetava, planejava planos de como desanimar a igreja. É porque ele não gostava dos cristãos, porque os cristãos naquela época, eles pregavam a palavra de Deus. E aí, quando ele soube que Pedro era um dos seus líderes, o líder dos cristãos, ele sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou prender com máxima segurança. Ele mandou prender a Pedro, atou as mãos de Pedro com correntes nos seus pés e colocou guardas para estar vigiando, né? Colocou ele na prisão, acorrentou os pés dele, né? Ainda colocou vários guardas para estar vigiando Pedro, para que Pedro não fugisse. Mas enquanto Pedro estava lá preso, porque estava pregando a palavra de Deus, né? Ao invés dos irmãos ficarem tristes, né? Os irmãos ficarem tristes, eles não ficaram tristes, eles foram orar, né? Eles não ficaram desanimados. Eles oravam dia e noite, pedindo que o Senhor realizasse um milagre e libertasse a Pedro, né? E uma noite antes da Páscoa, Pedro, ele estava o quê? Dormindo. Quando de repente, sabe o que aconteceu? Uma luz brilhou dentro da prisão. Sabe quem era? Era o anjo do Senhor, que disse: levanta-te depressa, vista a sua capa e venha comigo, né? E sabe o que aconteceu? As correntes que estavam nos pés de Pedro, se soltaram, né? Se soltaram dele e Pedro saiu andando da prisão, seguindo aquele anjo, né? E ao passar pelos guardas, ninguém os viu. Os guardas não viram, eles passaram pelos guardas, né? Aí nós vimos um milagre que Deus fez, né, na vida de Pedro, né? Os irmãos estavam unidos em oração, né? O portão se abriu sozinho e Pedro finalmente ficou livre, né? E quando se deu conta do milagre, ele caminhou depressa até a casa onde os irmãos estavam reunidos orando, né? Ele chegou lá depressa, bateu na porta e a menina foi ver e ela nem acreditou, de tão perplexa que ela viu, ela nem estava acreditando que era Pedro que estava ali. Ao invés dela abrir a porta, ela saiu correndo para avisar e os irmãos nem acreditaram. Mas Pedro continuou insistindo em bater a porta. Quando eles foram lá, eles ficaram alegres, né, que Pedro estava ali. Deus tinha feito um milagre
na vida dele, né? Deus tinha ouvido, atendido a oração deles e eles se alegraram, eles ficaram muito felizes, né? E o rei Herodes ficou furioso com aquilo, que ao descobrir que o seu plano de perseguir os cristãos não deu certo e que a prisão de Pedro fortaleceu ainda mais a fé e a comunhão da igreja, né? Herodes ficou furioso porque ele achou que o plano dele caiu por terra. Ele prendeu Pedro, os irmãos entraram em oração, o Senhor deu livramento para Pedro, tirou Pedro da prisão, né? E continuou pregando a palavra. E isso fortaleceu mais os cristãos. Os cristãos começaram a ganhar mais almas para Jesus. Os cristãos se tornaram mais fortes. E assim, quando nós somos perseguidos, quando nós estamos orando unidos, nós nos tornamos mais fortes. Então, nos dias atuais, a igreja também ela precisa aprender que não está livre de sofrer perseguições. Nós não estamos livres de sofrer perseguição. Você não está livre de sofrer perseguição, né? Muitas pessoas e até nações inteiras ainda não aceitaram o amor de Jesus. E por esse motivo, eles perseguem e maltratam os cristãos. Eles ainda não têm o coração em Jesus, né? Aí eles maltratam, né? E nós devemos estar orando, pedindo ao Senhor que nos ajude a suportar as perseguições. E sabe o quê? E crer na provisão divina, na provisão de Deus, né? Então, precisamos orar, crianças, né? Se você está sofrendo, fala com seu papai, com sua mamãe, né? E entre em oração para que o Senhor venha dar um livramento, venha guardar, venha proteger. E que nós venhamos estar orando por aqueles países que estão sofrendo perseguição. Amém? Né? Esta foi, né, a lição 10. E agora nós vamos orar. Ore junto comigo. Vamos estar intercedendo por aqueles países que estão sofrendo perseguição. Amém? Feche seus olhinhos e vamos orar pelos países que estão sofrendo perseguição para que Deus venha guardar. Meu Pai, meu Deus, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, orando, meu Deus querido, por aqueles países, Senhor, aqueles cristãos, Senhor, daqueles países que estão sofrendo perseguição. Meu Deus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger eles, Senhor, assim como o Senhor protegeu e guardou a Pedro, Senhor, que o Senhor guarda também, Senhor, os irmãos daqueles países, meu Deus, que estão sofrendo perseguição. Protege, Senhor. Guarda, porque nós sabemos que nós somos perseguidos, mas nós somos felizes, porque nós sabemos que nós vamos ter o reino dos céus para nós. Nós vamos estar no reino dos céus. Meu Deus, nós vamos estar contigo. Meu Deus, protege, guarda, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós pedimos a Ti. Amém. Que Deus possa continuar te abençoando a sua vida, né? E que você não fique triste se você está sendo perseguido. Fique feliz, porque nós somos perseguidos, mas nós temos o privilégio que nós sabemos que nós fazemos parte do reino de Deus, né? Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Tchau, crianças!